Boa noite, pessoal. Estamos aqui para dar início ao nosso primeiro episódio do Pode Liderar. Bom, pessoal, estamos aqui com ela, que é supervisora de 7 empresas, 5 do Grupo Hering e 2 multimarcas, que são da Via Mel. Essas empresas, elas atuam em Gravatá, Caruaru, Vitória de Santo Antão, Olinda e Porto. Ela, que é amante dos animais, De futebol. atleta e inúmeras outras coisas, que se continuarmos aqui, vamos passar a noite toda falando. Bom, Sara, apresente um pouco sobre você. Olá, gente, boa noite, né? Atleta, eu adorei a parte do atleta, tá? Que eu tô tentando, é um dos meus sonhos, né? Essa questão da vida de esportes, né? Então, eu tô tentando, né, há um tempo. Atualmente, eu tô fazendo Muay Thai, né? É o que eu tô me dedicando no momento. Mas atleta um dia, quem sabe, no futuro, mas estou realmente tentando. Sobre futebol e animais, é realmente um dos meus... Uma das minhas paixões, né? Acho que, inclusive, a causa animal, ela me ajudou bastante sobre o processo de liderar, né? Conhecer pessoas, ter mais empatia. É uma história que já vem da minha família, né? Minha família é uma família que tem ONG, que sempre participou, sempre foi bem ativista aí da causa. O futebol também é um amor já familiar, vem da história, vem da minha mãe, vem do meu irmão. Então, assim, realmente são minhas paixões. Animais, projetos, futebol, meu maior entretenimento, né? Meu time, sou caruaruense, sou nascida e criada aqui em Caruaru. Então, minha família realmente tem uma história de muita conexão e muita paixão com o Central de Caruaru, que é um time daqui da cidade, né? Eu gosto de falar sobre isso, que mulheres, mães fortes, né? Elas lutam para criar filhos fortes, e minha mãe foi uma mãe muito forte, né? Mãe solo. E realmente, assim, ela não teve medo de enfrentar a vida. Sempre levou a gente para ir para os estádios de futebol. Então, meu irmão era menorzinho, eu era maior, não tinha com quem deixar. Então, vou levar teu irmão para assistir uma partida de futebol. Tu vai ter que ir também. Então, não tinha como eu não me conectar com o futebol, né? Então, sou, assim, apaixonada. Todas as cidades que eu vou, a primeira coisa que eu procuro é ver, se tá tendo um jogo de futebol que eu vou aí assistir, conheço os estádios de futebol. Então, realmente faz parte, assim, da minha vida e de uma parte muito importante da minha vida, que é essa parte de superação, né? Quando minha mãe se divorciou, ficou solteira e realmente ela precisou encontrar forças para não deixar os filhos dela sofrerem tanto, né? Então, ela conectou muito a gente com os jogos de futebol daqui de Caruaru e eu levo pra vida. Já fazem 22 anos que a gente frequenta estádio de futebol, né? Somos torcedores do Central e eu tenho bastante orgulho de falar um pouquinho o porquê meu amor pelo Central, né? Porque lembra minha mãe, uma mulher forte, e é sobre isso. E assim, Sara, a gente percebe que esses diversos grupos no qual você está inserida, eles refletem bastante sobre sua personalidade. Com certeza. Aí você caracterizou algumas referências no qual o time de futebol, por exemplo, que reflete e lembra um pouco a sua mãe. Isso é muito legal. Isso fala um pouco, barra bastante sobre quem você é, sabe? Sim. Ela falou também sobre a palavra empatia, né? Muito importante também na liderança, não é Exato, verdade? no processo de liderar, né? Demais. Então, já que a gente está falando dessa parte de liderança, a gente pode começar a dar início às perguntas, né? Voltadas à liderança, até porque, né? Pode liderar. Enfim, vamos começar, Sara. Para darmos início às perguntas à nossa convidada, você pode nos contar um pouco sobre a sua trajetória e como você chegou, né, na posição atual de liderança, né? E de 7 empresas. Sim. 7 empresas, não é uma, Sim, duas. Assim, para dar conta de 7 empresas, tem que ter muita responsabilidade, tem que ser muito exemplar. E a gente percebe isso em você só no seu comportamento mesmo. Sim, disciplina, né? E são empresas em cidades diferentes. Diferentes, né? sim. Ressaltar isso. Ambas são em 7 cidades diferentes, né? 5 cidades. 5? 5 cidades diferentes, isso. Ah, tá. É Vitória, Porto de Galinhas, e extremos, né? Caruaru, Vitória, Gravatá. Olinda, Porto, Muita Gravatá. coisa e local Gravatá pra tá ali no caminho. Enfim, né? Falando um pouquinho de Sara, eu me formei aqui na UPE, né? Eu me formei aqui na UPE, fiz o curso de administração. Na minha época, o curso era... Temos uma administradora também, hein? Pra todos, viu? Me formei aqui na UPE
em Caruaru, né? O meu curso foi a última turma do bacharelado, né, de administração, com ênfase em marketing e moda. Então, eu ainda tenho no meu diploma, né, administração com ênfase em marketing e moda. Quando eu me formei, acho que com uns 22, 23, eu fui para Recife, fiz uma pós-graduação na FGV. Sempre foi uma coisa que eu almejei muito, eu sempre fui muito fã da fundação, né? Sempre estava lá assistindo repórter, professor da Fundação Getúlio Vargas. E aí eu realmente idealizei, eu quero fazer minha pós-graduação em realmente uma instituição conhecida, né? E aí fiz a pós-graduação na FGV, 2 anos. Estou terminando a segunda pós-graduação agora, na Nassau também, em gestão financeira. O meu MBA na FGV foi de gestão empresarial. Eu acredito que as pessoas que estudam, a mente dela nunca fecha, sempre está aberta, porque a gente sempre aprende algo novo. E a gente sempre reconhece que nunca sabe de nada. E o conhecimento sempre está inovando também, né? Exatamente. Então, a gente realmente nunca sabe de tudo. A gente precisa estar aprendendo, precisa estar, enfim, buscando, né, informação, buscando aprender. Então, eu digo, nunca parem de estudar, porque realmente a mente, ela vai sempre estar alimentada. Você vai aprender coisas novas, vai conhecer pessoas novas. Hoje em dia, relacionamento, network é uma coisa que realmente leva a gente a lugares maiores. Então, eu tô aqui na minha turma e precisa de uma pessoa na minha empresa. Eu já pega um aqui, indica ali, faz aquele contato. Então, realmente, hoje, essa questão de pós-graduação, faculdade, ela não só é para um diploma, mas ela é um relacionamento. Eu acho que é um ambiente que você aprende a se relacionar melhor, que você vai trabalhando sua mente todo dia, adquirindo informação. E isso é primordial, assim, para mim, muito importante. E a gente ainda está vivendo isso, né? Nós 3 apresentadores do Pode Liderar estamos cursando administração. E estamos inseridos nesse meio, né? De comportamento, de lidar com pessoas. Inclusive numa ótima instituição, né? Sim, na UFPE. sim. na UFPE. A gente até brincava na minha época, orgulho de ser UPE. Aí o outro pessoal, a gente ia pros congressos, orgulho de ser UF. Não, a gente tem orgulho de ser UPE. Mas brincadeiras à rivalidade. parte. Sempre tem umas rivalidades internas, assim, né? A gente tinha essa rivalidadezinha, mas são 2 grandes instituições, né? Eu acredito que os professores, o pessoal que está inserido nela, realmente são pessoas diferenciadas. Isso. Na UPE eu conheci professores incríveis, pessoas também, alunos incríveis. Então, assim, que contribuiu demais para o que eu posso chamar hoje de... Assim, essa questão de carreira, né? Que a gente fala muito, né? Que hoje também tá bem alta, carreira. Com certeza, meus professores, as pessoas que estudaram comigo contribuíram bastante. A gente aprende um pouquinho ali, um pouquinho aqui, e a gente vai juntando o que é de bom de cada um para construir um profissional mais ético, né? Um profissional correto, com bastante responsabilidade, como você disse, pra gente enfrentar aí essa vida de liderança. Nossa, muito legal. Então, a gente aqui, nessa introduçãozinha, a gente consegue perceber que a gente tá com pessoas super experientes na área e na área que executa também, né? Como você falou, a administração com ênfase em moda, não é isso? Isso, exatamente. É muito legal porque isso fala um pouquinho sobre o porquê você tá nessa área também, né? Sim. Administrando 7 empresas que... Isso, inclusive da área de moda, né? Da área de Talvez. moda, isso. É realmente muito, muito bonito de ver. Exato, né? Percebemos que Sara é uma pessoa muito competente, né? Então, vamos entrar ainda mais um pouco na parte do estilo de liderança, né? Como você define o seu estilo de liderança? Ele mudou ao longo do tempo? Você percebe, assim, alguma mudança? Com certeza ele mudou. Com certeza ele mudará mais na frente. Sim. E vivemos sempre em constante mudança, né? É muito importante essa mudança, né? E você tá aberto, né, pra essa mudança. Eu considero assim, é uma coisa que eu levo pra mim, né? Há muita técnica, né? Muita informação, mas quando a gente vai realmente pro jogo, né? Quando a gente realmente entra ali em campo, muita coisa a gente vai precisar adaptar, aprender novo, fazer na hora. Então, assim, sobre essa questão de estilo de liderança, eu me considero uma pessoa bastante técnica, né? O que é que eu posso dizer com técnica? Uma pessoa que gosta de compartilhar com os liderados, né? Com os colaboradores, o que é que precisa ser feito, né? Passar como é processos, porque muitas vezes a gente pede muito, cobra muito, mas a gente nunca deu para ele, né? Como fazer na execução, como fazer, né? A gente nunca deu para ele esse treinamento. Então, eu acho que a técnica de tipo assim, compartilhar processos, de treinar, de ficar feliz com
a promoção de um O colaborador, desenvolvimento, né? o desenvolvimento dele. Eu acho que isso. Eu também sou um pouco política, então eu me considero uma líder bastante carismática. Você Mas- sempre vai me ver Imagino. simpática, né? Eu gosto de contato humano. Mas- Já ouvi até brincadeiras. Meu Deus, por que tu gosta tanto de, assim, tocar nas pessoas? Não tanto de abraços, né? Mas, assim, eu gosto de pegar na mão, eu gosto de sentir como é que aquela pessoa tá, entendeu? E Empatia, muitas né? vezes, até pelo um aperto de mão, você consegue sentir como é que aquela pessoa tá naquele momento, entendeu? Então, eu sou um pouco, né, uma líder carismática também, gosto de falar, gosto de conversar, enfim, chegar realmente sempre quebrando aquele gelo ali, que algumas pessoas têm, né? Ainda um pouquinho desse gelo de líder, né? E liderado, mas mostrar para a equipe que eu também estou ali com o mesmo objetivo dele, com o mesmo propósito, que o que é o trabalho, né? É realizar sonhos, é pagar conta, é cumprir responsabilidade e também me desenvolver profissionalmente, né? Conseguir realizar sonhos de ir para outros lugares, talvez trabalhar fora ou ir para outras empresas. Então, assim, os sonhos entre líder e liderado, ele é compartilhado. Então, se ele é compartilhado, não afastem os liderados de vocês. Mostrem que vocês também são seres humanos que lutam todos os dias e precisa estar próximo ali do liderado, que somos todos seres humanos. Nossa, Sara, isso que você falou é muito importante. A gente vê no nosso curso de administração a pirâmide de Maslow, né? Dentro dessa pirâmide tem as necessidades de pertencimento, né? Sim. E a gente vê que você executa isso muito bem, né? Essa sensação de carismática, de pertencimento que você dá aos seus liderados é Sim. muito importante, né? De empatia também. Sim. Porque ela mostra que não há aquela barreira que muitos pensam, é meu Ela é líder, supervisora, ela né? é minha gestora, Eu entendeu? sou liderado dela. E aí fica aquele gelo e ali aquela relação conflituosa, Sim. né? Pelo que parece, né, realmente Sara tem uma fluidez Sim. melhor com os seus liderados. Claro que o respeito, ele precisa existir, né? O respeito, Empatia. essa responsabilidade de, ela é minha líder, ele é meu líder, eu preciso entregar um projeto, eu preciso me direcionar a ela, me direcionar a ele. Responsabilidade, Então, assim, né? exatamente, esse respeito, ele precisa existir entre líder e liderado. Mas eu sempre falo, há uma diferença entre esse respeito e você não querer uma aproximação, entendeu? Por achar que você Entrosamento, está né? num cargo, né? Num cargo Superior. diferente, num cargo superior. Você não pode se aproximar daquela pessoa, que é uma pessoa que você vai precisar entender o dia dela, você vai precisar entender os sonhos delas, o projeto dela, até para que vocês juntos executem o que a empresa está pedindo, né? Então, assim, o respeito, ele precisa existir, mas a conexão, ela também precisa andar junto pra gente conseguir entender o que é que o colaborador precisa, quais são os sonhos dele, se a empresa está atendendo também às necessidades, se ele está atendendo às necessidades da empresa. Então, é importante essa conexão pra gente trabalhar de uma forma tranquila. Muito leve. legal isso, Sara, que você falou. Mostra que você não se coloca em um lugar intangível, né? Sim. Que você tá ali para escutar seus liderados. E mostra realmente que, assim, estamos todo mundo no mesmo barco e vamos Exatamente, tocar exatamente. ficha, vamos fazer essa empresa crescer. Exatamente. E é muito importante, principalmente voltando às sete empresas que você administra, né? E como ela falou, né, os sonhos são compartilhados, né? Então ali tem que estar todo mundo junto, com as mãos juntas, para de fato fazerem a organização andar juntos e não, né, ficar somente no encargo de uma pessoa ou enfim, né? Todo mundo junto. Sobrecarregar Exato, alguém isso, também, né? exato. Até em questão de responsabilidades, né? Exato, eu sempre comparo com uma partida realmente de futebol, né? São vários jogadores, cada um brilha mais do que o outro, o que é normal, vai acontecer isso no mundo organizacional também, tá? Nas empresas vão acontecer isso, vai ter aquele colaborador que ele é mais protagonista, vai ter aquele colaborador que ele tá mais ali, né, nos bastidores, mas todos são extremamente importantes pro processo. Todos então, em se sua posição, né? Exatamente, todos em suas posições. Então, assim, se numa partida de futebol eu só tiver atacante, né, eu não consegue chegar ao resultado final. Então, assim, o que é importante quando a gente fala de tipo assim, o propósito da empresa, mas o meu propósito também. Eu sei que se o Brasil ganhar uma Copa do Mundo, vai ser o Brasil, né? Mas eu também sei que aqueles jogadores que estão lá, eles vão ser reconhecidos. Eles vão ganhar, né, financeiramente, eles vão ganhar em relação a status, né? A realmente ficarem mais famosos na área de Sim, cada sim. um, mais reconhecidos. Tem o destaque do grupo e o destaque individual, né? Exatamente. Que é muito bom ressaltar que
pelo que você falou, você dá esse espaço aos seus liderados de se destacarem, de se desenvolverem, tanto Sim. pessoalmente como profissionalmente, né? Sim. Exatamente. E sobre essa relação, né? O resultado final vai ser importante para a empresa, claro, independente da empresa, né? Do segmento, seja entregar um resultado de meta de venda, seja entregar um resultado de produção. Ah, eu trabalho na Ford, eu consegui produzir X carros, entendeu? Bati minha meta de produção. Como eu que trabalho na área de vendas, conseguimos bater a meta, vendemos a coleção toda. Então, assim, tudo isso é importante, essa questão da empresa conseguir conquistar esses resultados, mas o que a equipe precisa entender também é que, além da empresa, todos vão ser beneficiados, entendeu? Quem trabalha para o sistema de comissão vai ser comissionado, quem consegue ter uma dinâmica boa e ser protagonista, com certeza outra empresa vai vir, vai passar, vai olhar ele. Então, é uma relação ganha-ganha mesmo, entendeu? Uma relação ganha-ganha e todos ganham nesse processo quando todo mundo chega aí nesse resultado almejado e consegue cumprir o que é pedido. E é importante entender também que não há resultado sem o processo, né? Então, é uma parte muito importante você entender como é feito as coisas, os resultados, né? Porque muitas vezes ali há um conflito ali que você pode chegar, né? Entender o lado da pessoa, ser uma líder empática, né? Claro. E conseguir lidar melhor aí com essa parte dos conflitos organizacionais. Sim, que vai existir todos os dias. Sim. E em todos os lugares, em todas as Muito, empresas, né? com todas as equipes. Eu sempre digo ao pessoal, né? Eu sempre digo ao meu time, gente, resolve esse problema hoje, que amanhã já tem o próximo batendo na porta. Um novo, então, né? Um novo. Então, assim, se eu deixo acumular, o meu problema é que minhas colaboradoras, elas estão brigando entre si. O meu problema é que minha loja não tem ar-condicionado e tá quente. Meu problema é uma falta de produto. Então, assim, eu sempre digo, vamos sentar, vamos resolver esse problema, porque a gente precisa resolver logo, porque amanhã vem outro. Entendeu? A gente também tem que classificar. Não acumular, né, esses não problemas. Acumular, exato. Os problemas são feitos para realmente serem resolvidos. Então, chama a equipe, resolve. Esse aqui não dá para resolver, coloca ele aqui no final da fila, em algum momento vai resolver, mas não deixem os problemas, eles se tornarem um acúmulo, entendeu? Resolvam, porque amanhã já tem outro batendo na porta. E não há uma receita, não há uma fórmula mágica de resolver problema. Problema se resolve com comunicação assertiva, com estratégias, é assim que se resolve problema e realmente resolvê-los, que eles são feitos, né, para serem resolvidos. Eu queria entrar um pouquinho na parte dos valores e a gente queria saber quais são os valores que te guiam dentro das empresas. Sim. Pessoal meu, né, o primeiro, claro, respeito, né, empatia. Isso aí, inclusive, empatia é uma coisa que até os projetos sociais, né, os projetos que eu, de animais também, né, de causa animal que eu estive presente, essa questão da empatia, ela me ajudou bastante e, com certeza, respeito. Eu acho que é o principal de todos, entendeu? Que é realmente você entender o limite da outra pessoa, você saber abordar, você saber falar, você realmente tratar com respeito para você também ser tratado com respeito. Né? Então, para mim, assim, é um dos principais valores, é a questão do respeito e, com certeza, a comunicação para que as coisas fluam e deem certo. E você já precisou tomar algumas decisões difíceis para preservar esses valores nas organizações? Todos os dias, a todo momento, sempre e como toda vez uma decisão diferente, né? Sempre. É constante, né? Exatamente. Decisões difíceis, elas precisam serem enfrentadas. Isso. A gente passa por isso e a gente aprende, né? Como você perguntou no início, o estilo de liderar mudou e muitas vezes por que ele muda, né? Porque a gente passa por alguns processos que a gente, eu estava fazendo dessa forma aqui, eu era liberal demais, eu deixava todo mundo, gente, hoje vocês vão escolher o horário que vão trabalhar, vocês vão trabalhar em home, vocês não vão. Então, assim, a empresa também, ela precisa ter uma cultura e a gente precisa entender qual é a cultura da empresa. Então, assim, o estilo de liderança, ele muda conforme algumas situações que a gente vai passando ao longo desse processo, né, de liderar. E, com certeza, decisões difíceis, elas nos fazem mais forte, mas a gente precisa tomar, sempre. Um dos processos mais difíceis, eu falo até para quem está entrando agora, claro, pessoas que realmente têm empatia pelo outro, uma das decisões mais difíceis que a gente precisa tomar é fazer um desligamento de um colaborador.
Eu acho que, assim, qualquer pessoa que ela tiver o mínimo de empatia e o mínimo de respeito e cuidado com o outro, ela vai sentir quando ela vai fazer um desligamento de um colaborador. O colaborador era uma pessoa que vinha dando trabalho, que não queria, que já estava fazendo de tudo para ser desligado. Nesse caso, a gente, né, trata de uma maneira mais tranquila, mas, claro, há situações que, a gente vai precisar enxugar o quadro, ou a gente vai precisar fechar uma de nossas operações, a gente vai fechar uma das empresas, porque a gente não está conseguindo, né, chegar ao resultado. Então, quando isso acontece, eu acho que é uma das coisas mais difíceis como liderança, é você olhar para uma pessoa que acorda todos os dias, que sai de casa, né, que realmente acredita naquele trabalho, que realizou sonhos através daquele trabalho. Então, ele sair de casa animado, e quando ele chegar, você precisar chamá-lo numa mesa, né, frente a frente, para fazer um desligamento. Então, assim, é realmente uma das situações mais difíceis na liderança. Para alguns não, já viram costume. Hoje em dia eu também trato mais tranquilo essa questão, já foi muito mais difícil. Eu acho que a minha primeira demissão, quando me colocaram numa mesa e, você vai precisar demitir 5 pessoas hoje, eu acho que eu voltei para casa, parecia que tinha sido eu que tinha demitido. Demitida, né? Demitida, chorei, fiquei arrasada, disse que não era aquilo que eu queria pra minha vida, que eu tava sendo cruel, que não era o mundo que eu acreditava, né? Mas Faz hoje parte do processo. faz parte do processo, exatamente. E hoje não é uma coisa que tortura tanto, mas não deixa de ser uma coisa muito difícil. Hoje em dia Hoje em dia entra mais a parte sarumana e técnica também, né? Exatamente, Antes né? era mais humana, né? Antes era mais humana, claro, né? Uma jovem recém-formada com tantos sonhos, né? Ver pessoas na empresa que tinham 30 anos de empresa, 20 anos de empresa, e eu tinha acabado de chegar e precisava tomar aquela decisão. Era como se eu não fosse eu para fazer aquilo. Entendeu? Né? Tipo assim, eu não tinha moral para fazer aquilo. Então isso me doía muito, e isso foi uma coisa que eu precisei vir trabalhando, né? E vim trabalhando essa questão também, que isso faz parte do mundo corporativo. O mundo é muito grande e esses processos, em algum momento, nós vamos passar por eles, seja ser desligado da empresa, seja fazer um processo de desligamento. Então, assim, como nós precisamos passar por esses processos, a gente precisa se adaptar, que eles vão se tornar rotineiros, entendeu? Vai ser cotidiano na nossa vida. Então, hoje, claro, não deixa de doer, né? Não deixa de ser uma coisa difícil, mas é uma coisa que dá pra voltar pra casa e vou viver normal hoje não à chegar noite. E ficar chorando, né? Não, dá pra assim, viver Sara, normal. você tá nessa área inserida há 10 anos, né? Isso. Você começou nesse grupo, Ering, ou já chegou a trabalhar em outros grupos? Trabalhei em outro grupo, né? Na verdade, minha mãe, ela tem empresa. Ela tem empresa, uma empresa de eventos. E aí eu comecei com ela, né? Foi o primeiro contato. Foi trabalhar com a minha mãe. E aí, vai estudar, tal, aquela questão. E aí eu trabalhei com ela por um tempo. Depois eu decidi realmente conhecer outras áreas. Eu sempre pensei assim, minha mãe não iria ter coragem de me tirar da empresa, então eu preciso ver se meu trabalho é realmente bom conhecendo outras empresas. Sim, Mas, sim. fazendo um adendo, sim, minha mãe tem coragem de me tirar da empresa. Porque em alguns momentos trabalhando com ela, né, mãe, olha o que eu aprendi na faculdade, vim mostrar pra senhora. Ela, tá bom, mas aqui o processo é esse. Mãe, Aqui eu quem manda vou sou tomar eu, conta né? da empresa. Você chegou agora, você sai da empresa, mas você não vai entrar dessa forma, viu? E é aquela clássica diferenciação, né? De pessoa do cargo, né? Sim. Uma é a mãe de Sara e a Exato, outra exato. é a profissional. que tá ali. Exato. Então tinha o conflito durante algum evento, durante alguma coisa, eu ia pra casa e aí morava na mesma casa. Enfim, eu decidi realmente sair. Eu disse, mãe, eu vou conhecer um pouquinho do mercado, eu vou lá fora, ver se realmente eu sou uma boa profissional, eu vou aprender com outras pessoas e quem sabe aí no futuro eu volte, né? E aí ela me entendeu e me apoiou demais. Volto a dizer, minha mãe, ela é uma pessoa que é incrível, uma líder também, uma De mão líder cheia, né? Excepcional. né? parece que ela nasceu realmente com aquilo nela, né? Ela é realmente uma líder, então ela disse, se é a sua vontade, se você quer conhecer o mercado lá fora, boa sorte, seja uma pessoa ética, seja uma pessoa íntegra, que isso ninguém tira de você, dê o seu melhor e vá brilhar, que você é uma pessoa muito boa. Então, fui pro mundo aí, fui pro mercado, trabalhei, fiz meu primeiro estágio na empresa da área de educação.
Adorei. O lado Sara humano, né? Eu trabalhava com crianças. Ficou então, muito meu ativo, né? Deus. Eu dizia, eu jamais quero sair daqui, eu trabalho com crianças. Então, assim, passei 6 meses no estágio, depois 1 ano, depois 1 ano e meio, depois 2 anos, fui contratada. E aí ficou com aquele amor, né? Mas eu sentia dentro de mim que eu precisava ir para outros lugares, sabe? Eu sempre quis conhecer, assim, outras cidades, outras Novos áreas, contextos, né? Isso, novos ares mesmo. E aí eu quis sair dessa empresa, mas uma empresa ótima, assim, também de uma boa cultura organizacional, sabe? De um bom clima organizacional, era a percepção que a gente tinha como colaborador. Então, eu precisei sair para poder seguir nessa área. E aí foi quando eu comecei a pensar, minha formação tem administração e moda. Eu não era tão apaixonada por moda, mas eu sou extremamente apaixonada por estoque, compra, abastecimento, análise, relatórios, então, por pessoas também, né, que é preciso. Então, eu entrei nessa empresa justamente nesse intuito, né, conhecer um pouquinho mais como era que funcionava a gestão de estoque, gestão de suprimento, Essa abastecimento. logística, né? Exatamente, essa área da logística. E aí, entrei nessa empresa, né, entrei como um auxiliar. Eu entrei para auxiliar a menina do escritório, que justamente também ficava nessa parte de logística. E aí entrei e depois, desce um pouquinho para conhecer o chão de loja, né? Conhecer os clientes, ver o que os clientes estavam Ficar precisando. de cara a cara com os né? clientes, né? E entrando lá, eu comecei a entender que minha compra e meu abastecimento, ele só fica melhor se eu escuto quem está na ponta. Então, isso foi uma das coisas que mais me fez aprender na hora de comprar. Então, assim, se eu vou comprar, eu preciso escutar quem está na ponta vendendo. Eu preciso escutar quem está no dia a dia, porque ele vai ter feedbacks mais claros e reais do que os clientes estão procurando. Então, eu fui para a ponta também, passei um tempo em chão de loja ali. Enfim, me apaixonei. Eu disse, rapaz, eu acho que eu quero isso aqui. Eu vou realmente seguir. E aí fui promovida, né? Depois disseram, a outra pessoa que toma conta da outra empresa vai sair e a gente acha que dá pra você ficar nas duas. E fiquei, depois o grupo cresceu, a gente adquiriu mais lojas, né? Trocou um dos sócios, dos donos, enfim. E aí precisei rodar. Uma das coisas mais incríveis também, que eu digo, que o ser feliz no simples, ele é muito importante, e comemorar cada conquista é importante. E eu lembro como se fosse hoje, quando eu peguei o carro sozinha pela primeira vez e cruzei a cidade, né? Pra quem nunca tinha saído de Caruaru, apaixonada por interior, eu sou extremamente apaixonada por interior. Saí a primeira vez de Caruaru, fui pra Recife, sozinha na BR-232, enfrentando um trânsito, o pessoal buzinando atrás de mim. Eu disse, meu Deus, se eu conseguir enfrentar esse trânsito e chegar no shopping que eu vou hoje, eu vou vencer qualquer coisa na minha vida. É E uma cheguei, movimentação diferente, né? muito diferente, né? Cheguei. Então, assim, e aí o grupo começou a crescer, né? A gente adquiriu outras franquias, hoje a gente tem 5 lojas da Hering. Decidimos entrar também nesse universo já que a gente tem tanto know-how com uma empresa que é tão incrível, que eu sou apaixonada pela Hering, visto Hering demais, assim, meu guarda-roupa não entra outra coisa. Está de Se eu for hoje. total, né, blusa, calça, total. Inclusive, até pra ir num casamento, eu vou ver se na loja eu consigo alguma coisa. O pessoal, não, na loja não vai ter vestido de casamento. Se eu for, eu acho. E acha. Né? E acho, e a gente acha. Bastante então, completa, assim, né? Exatamente. Então, é uma empresa que a gente adquire muita experiência, muito conhecimento. E aí, a gente conversando, né, reuniões estratégicas, eu e os diretores, nós decidimos montar uma empresa nossa, né, uma marca nossa, pra gente entender um pouquinho, né, como é que funciona uma marca própria. A franquia, ela entrega muitas coisas prontas. Então, é uma campanha do Dia dos Pais. A campanha vem pronta, você só monta e executa. O pedido você vai precisar fazer. Então, eu entro num catálogo, eu tenho um universo de produtos e aí eu vou fazer minha compra, analisando minha região, né, meu público. E aí, uma loja própria não tem isso. A vitrine do Dia dos Pais sou eu que tenho que montar, o produto é a gente que tem que pensar onde vai buscar. Estar também numa loja própria hoje, numa marca própria, me fez aprender bastante coisas, né, de processo, de compras, de abastecimento e tudo a experiência, como eu conversei com vocês aqui. Ninguém sabe de tudo. Todos os dias a gente vai literalmente aprender uma coisa nova. Então, estar hoje numa marca própria também está me fazendo aprender, assim como eu aprendo todos os dias na Hering, que é uma franquia, e tudo a gente soma e leva realmente as coisas boas pra gente executar com excelência o que nos é pedido, né? Sim.
Bom, Sara, depois de entender mais como funciona, tanto você como gestora, a gente queria saber um pouquinho como funciona o comportamento organizacional, o clima organizacional da Ering e como você lida com ele. Sim. Sobre clima organizacional, né? Eu acredito que, na verdade, o clima organizacional ele é um dos fatores principais para produtividade e motivação dos colaboradores, sabe? Eu acredito que, assim, quando a empresa ela tem um clima agradável, um clima saudável, como a gente conversa, algumas coisas técnicas, quando a gente chega na prática, ela realmente muda. Então, assim, como é que eu vou conseguir manter meu ambiente saudável, tranquilo, se eu trabalho numa empresa de eventos e tá tendo um show, música, barulho, muita gente... Enfim, mas a gente sempre fala sobre clima organizacional da seguinte maneira. Eu preciso manter um clima saudável e um clima de respeito com o meu colaborador para que ele se sinta bem. Entendeu? E, consequentemente, o colaborador ele vai render muito mais. Então, assim, se eu tenho um ambiente que é um ambiente de barulho, Atrito, de fofocas, né? atrito, de grito, daquele líder que chega gritando, que chega humilhando. Onde a que... comunicação não é concisa, né? Exatamente. E que realmente é muito focado em execução e pouco Resultados, exatamente, e né? pouco em conversa e pouco em Isso. entender, né, o que ele está precisando para poder render melhor. Então, eu acredito que o clima, ele é um dos principais fatores de motivação e de rendimento de funcionário. Por isso que o clima, ele realmente precisa ser um clima leve, um clima Tranquilo, agradável e um clima de comunicação. Entendeu? Precisa ser um ambiente que há comunicação para que você consiga entender o que ele precisa e ele precisa entender o que a empresa também está esperando dele para que ele consiga essa trabalhar troca, né? junto, tenha realmente essa troca e a gente consiga executar da melhor forma. Isso. Tá muito ligado É. também, né, a parte de cultura organizacional, né? Porque, assim, não existe só o clima, também tem a cultura, né? E a cultura são, Sim. digamos assim, os princípios da organização, né? E quando já se tem de Sim. base os princípios, né, Exato. ok para a liderança, aí Isso. tudo vai fluindo melhor e impacta no clima também, né? Exatamente, o respeito, a inclusão, né, a comunicação assertiva, tudo isso influencia demais. E assim, sobre a Ering, sobre esse grupo que eu tô hoje, né, como vocês perguntaram, como você se sente? Eu me sinto muito bem, muito acolhida e muito respeitada, né? Eu sempre fui muito respeitada em relação a você vai crescer de cargo, mas você está disposta? Então, assim, você quer deixar sua cidade para trabalhar em outras cidades, passar uma semana fora? Eu voltei para Caruaru hoje, né? Mas eu estava há 12 dias fora, 15 dias Nossa. fora. Então, assim, para outras pessoas, nem todo mundo está pronto para isso. E a gente precisa entender o tempo, o limite de cada um. Então, assim, eu sempre me senti muito respeitada em relação a isso. Ó, vai acontecer isso. Você quer, você tá pronta, você tá disposta, é isso que você quer. E realmente essa sensação de pertencimento, entendeu? Você é importante para a empresa, você tá aqui, você é responsável por esses processos, por essas pessoas. Então, realmente, essa sensação de pertencer, entendeu? De sentar numa mesa, de criar uma marca própria, de ouvirem opinião em relação a nome, a produto. Tudo isso traz essa sensação de pertencimento. Sobre pertencimento, eu acredito muito que, assim, não é só empresa e líder, tá? Não é só líder que tem que pertencer à empresa e a empresa tem que manter uma boa relação com o líder. O líder, ele precisa ter essa relação também de pertencimento com os liderados. Sim. Então, assim, o que é que eu posso fazer para deixar o meu liderado mais engajado da empresa? Gente, são coisas simples. Eu vou dizer, tipo assim, 4 coisas e algumas que eu quero tirar do papel que deixam o meu colaborador com mais orgulho de ser daquela empresa. E quando eu me sinto pertencente a algo, por exemplo, eu sou pertencente ao Central do Caruaru. Eu sou torcedora, eu pertenço ao clube. Então, assim, eu vou para os jogos, eu me pinto de preto e branco, eu compro camisa, entendeu? Eu viajo para ver Veste o time a camisa jogar, mesmo, né? realmente visto a camisa. Então, Uma assim, entrega, né? exatamente, pertencer é muito importante. Então, eu, como um líder, o que é que eu preciso fazer para o meu colaborador ele realmente pertencer mais à empresa? É um crachá com a foto e o nome dele? É um fardamento de postura, entendeu? É um fardamento que ela gostaria de usar? É um evento e um treinamento que eu vou levar o colaborador? É um aniversário de um filho dele que eu libero ele mais cedo para ele conseguir resolver? Uma Então, assim, flexibilidade, né? exatamente, são essas questões que a gente precisa ter esse relacionamento, essa comunicação com o colaborador para que ele também se sinta ali que ele pertence à empresa, entendeu? E aí, isso aí com certeza vai fazer ele render muito melhor e não
distanciar não ele, ser né? tão rotativo, sabe? A gente percebe, principalmente nós que somos do varejo, é um ambiente muito rotativo. Então, assim, eu entrei aqui porque é o que tem no momento, mas daqui a pouco eu vou sair que eu vou pra minha área que eu tô estudando, ou eu vou sair porque não é isso que eu quero. Então, assim, o que é que eu, como empresa, preciso fazer para que ele se sinta do time, ele sinta que ele é importante, que ele pertence, para ele querer ficar. E que ele cresça na empresa também. Então, assim, ele se formou, mas, você se formou e eu tenho uma vaga aqui, eu tenho uma vaga para marketing, para tomar conta das redes sociais da empresa. Dar oportunidade, né? Eu gosto daqui, eu vou entrar aqui, eles me deram uma oportunidade. Então, realmente, a empresa ter esse contato com o líder e com os colaboradores também é importantíssimo. Muito importante, Para a verdade. motivação do colaborador. Ele tem que se sentir pertencente ao ambiente que ele tá, senão não há fidelidade, não há amor, não há entrega, não há produtividade, e realmente é uma coisa clichê, mas é uma coisa que existe. A motivação, ela precisa existir, né? Tem até pessoas que dizem assim hoje, motivação é pagar conta, motivação é eu pagar o boleto. Tá, eu vou pagar meu boleto, eu posso trabalhar em qualquer lugar, né? As empresas, né? Minha avó até que é de um tempo antigo, aí eu faço assim, voinha, fique tranquila, que ela conversa muito, ela tem que acordar para não chegar atrasada no trabalho, viu? Senão vai sair da empresa. Eu, calma, voinha, tem outros trabalhos no mundo. Ela, não tem 6 não, ainda, fora eu vejo na televisão que não tem outros trabalhos no mundo, não. Tem, gente, tem outros trabalhos no mundo, tem outras empresas. Mas, assim, se eu me sinto bem aqui, se a empresa ela me trata Sensação bem, de satisfação, né? Se eu tenho essa sensação de satisfação, de pertencimento, o porquê não fazer bem feito aqui? O porquê não engajar mais, ter ideias? Gente, eu sou o zelador da empresa, mas eu tive uma ideia pra gente gastar menos papel. Eu pensei nisso e naquilo. Ela só vai ter esse comportamento se ela se sentir que ela pertence àquele grupo. Sim, Senão, sim. ela vai fazer, vai bater o ponto, vai pra casa e vai ficar desmotivada também, né? só vai esperar chegar o outro dia pra bater o ponto de novo, entendeu? E essa sensação de pertencimento influencia bastante também nos resultados da empresa, né? Com certeza, Como você citou aí o com exemplo, certeza. ia diminuir, por exemplo, um custo, né? Exatamente, Desnecessário. É muito exatamente. importante essa sensação de pertencimento. Com Exato, certeza. né? E a gente precisa que os nossos colaboradores, né, e os nossos liderados, eles estejam ali motivados também. Vale ressaltar, né, que motivação, a gente não consegue motivar ninguém, mas a gente consegue jogar estímulos ali Exatamente, a gente para a consegue pessoa se estimular. sentir motivada, né? Eu concordo muito, importante. assim, a motivação ela é interna, né? Qual a tua motivação de sair da tua cidade e vir para a universidade, voltar? É Quais os cansativo, objetivos que né? você quer alcançar, É né? muito pessoal, Exatamente, né? é muito pessoal. Então, assim, nem todo mundo quer, nem todo mundo está disposto a pagar esse preço, mas a motivação é sua, ela é interna. É você que quer, é você que foi à luta para ser aprovado numa universidade federal, mas a universidade ela pode jogar estímulos, Sim. né? Vou dar uma bolsa, vai ter um programa de extensão e eu vou incluir você. Então, assim é na empresa também, entendeu? O colaborador, ele vai porque ele precisa estar motivado a pagar as contas, a realizar sonhos. Eu preciso trabalhar, que eu preciso comprar uma moto, um carro, ou uma casa, ou pagar a escola da minha filha. Enfim, há vários tipos de motivação, né? Cada um está ali surfando em alguma onda. Então, assim, essa motivação é minha. Mas qual é o estímulo que a empresa está oferecendo para mim? Entendeu? Se você conseguir bater uma meta, você vai ganhar X a mais no salário. Se hoje você conseguir entregar todos os bolos da confeitaria, você vai conseguir ganhar uma folga no final de semana. Então, assim, são coisas simples, mas que faz a diferença e que aumenta o estímulo, o engajamento, Sim. né? E Impacta nos faz a resultados, diferença. É. Exatamente. Esses gatilhos exatamente. externos, né? Que influenciam nos resultados internos da empresa, né? Exatamente. Muito bom ressaltar. E agora vamos entrar numa pauta muito importante também dentro da liderança, né? Que é a representatividade, né? A gente vê em cargos de liderança, muitas vezes, né? Homens assumindo o posto de liderança. E é muito importante a gente ver uma representação aqui, né? Na nossa frente, inclusive, de Sara, como uma mulher líder, né? Então, eu gostaria de perguntar a você como que foi sua trajetória como líder feminina, né? E quais preconceitos ou, enfim, obstáculos que você superou aí dentro dessas desigualdades de gêneros referente ao cargo de liderança, por exemplo. Olha, gente, vou ser bem sincera para vocês, né? A gente precisa conversar muito sobre isso, porque ela é uma pauta muito importante, é uma pauta que ela nunca pode parar de ser discutida. Quem falar na internet que o preconceito não existe, que isso ficou no passado, não é verdade, tá? A gente enfrenta isso muito e todos os dias, né? Liderar uma figura masculina, eu até já tive, inclusive, dificuldade de liderar homens, porque
eles simplesmente não aceitaram ser liderado Por uma mulher. por uma mulher. Nossa. E por uma mulher jovem. Entendeu? Por uma mulher jovem. Então, Duas assim, problemáticas, eu né? escutei Assim, isso. a ser Referente à enfrentadas. liderança. Exatamente. Você é jovem, você é mulher, eu acho que isso aqui eu consigo fazer melhor, tá entendendo? Então, assim, existe, tá? Existe esse preconceito, existe essa situação complicada que a gente passa em relação à Essa barreira liderança, imposta, né? né? Já cheguei, inclusive, em reuniões importantes, reuniões de negócios importantes em outras cidades, e eu entrar na sala, licença, gente, cheguei, sentar, e a pessoa olhar e veio sozinha? Não tem mais ninguém quem é com você, essa, né? não. Aham. Não, eu vim sozinha, eu vou conseguir resolver aqui com Nossa, vocês, sim. né? A gente pode começar? Então, assim, isso existe. Isso existe, ele existiu hoje em 2025, existiu no passado, vai continuar existindo. Por isso que é uma pauta que a gente nunca pode deixar de falar, entendeu? Para que ninguém esqueça o quanto uma mulher, ela é importante e que ela pode ocupar qualquer tipo de lugar no mercado, entendeu? Não só no mercado, ela pode ser prefeita, ela pode ser governadora. Hoje, né, nós temos uma governadora mulher, nós temos uma prefeita da Mulher, cidade de sim. vocês, mulher De Bezerros, também, né? exatamente, de Bezerros, Luciele, né? Isso. Então, assim, são mulheres que eu olho e admiro. Porque uma mulher conseguir governar uma cidade, um país, um estado, é muito difícil. Então, nós vamos conseguir liderar empresas, liderar pessoas. O que a gente precisa é que elas tenham respeito. Já precisei fazer, sim, desligamento por situações, assim, de falta de respeito mesmo. E, né, foi difícil, enfim. É uma das decisões difíceis que a gente toma nesse mundo de liderança. Mas eu não poderia deixar que eu e minha equipe fôssemos tratadas com indiferença, porque o grupo de liderança eram mulheres, então a situação era só mulheres liderando e os homens aqui precisando acatar algumas ordens. Então a gente percebeu algumas coisas que eu digo, opa, vou começar a cortar logo, porque isso aqui não pode Enraizar, a gente né? não pode enraizar e a gente não pode permitir que isso vire um comportamento Pode dentro da nossa normalizar. empresa. E é uma Né? luta constante, né? Exatamente. Então, assim, eu não posso deixar que os meus colaboradores novos que vão entrar, eles entrem com esse pensamento e que eles pensem que é normal porque outras pessoas têm e vire comportamento da empresa. Então, isso não pode existir. Então, mulheres lutem, façam o curso que vocês quiserem fazer, mulheres médicas, mulheres advogadas, mulheres do mercado, mulheres que trabalham nos postos de petróleos aí, enfim, precisam existir mulheres em todos os lugares e mulheres livres e respeitadas. E Tá? que essa invalidação não aconteça, né? Nos postos Exato. de líderes, assim, né? Principalmente nesse caso de mulheres, né? E até de mulher para mulher também, né? Pedimos a mulheres entendam que outras sororidade, mulheres... né? Exato, e que assim... Acontece muito isso, Sara? Muito, bastante. Dessa falta de Nossa, empatia eu já de escutei, mulher pra eu já mulher. escutei Com pessoas que certeza. chegaram pra mim, né, lideradas e conversar assim... Tu tem certeza que tu quer continuar assim nesse trabalho? Porque com a quantidade de dias que você viaja, como é que você vai Quase ter um puxando filho? pra trás, Pra né? a trás, Né? pessoa. sim. Você não tem medo de ter um marido e ele trair você não pelo tempo Meu que você Deus passa do céu. fora, Nunca encontrar um né? Ou de marido. você nunca encontrar um marido e ter um filho. Ah, tá ficando velha pra ter um filho. Então, E são mulheres... perguntas nada comuns, né? Assim, pra Pra homens. homens. É. Exatamente. Então, nunca vai ser uma pergunta comum para um homem, né? Então, assim, entendam que as mulheres, elas têm uma... Uma barreira, né? Uma dificuldade. E elas Pra- têm sonhos diferentes e a gente precisa aprender a se respeitar. A mulher que quer casar e ter filhos, a mulher que quer ser do mercado, a mulher que quer viajar o mundo, né? Há mulheres que nem querem casar e nem ter filhos, e tá Sim. tudo bem. A gente precisa... E que isso não seja Cada um com imposto às sua mulheres, né? diferença. Exatamente, a gente precisa manter o respeito uma com as outras e respeitar também do mesmo jeito se uma colaboradora chegar, né? Quero engravidar, tal, vou tirar minha licença maternidade, ela vai ser muito amada, ela vai ser muito cuidada. Então, respeitem também o outro lado, entendeu? E mulheres se abracem, se unam, né? Conversem entre si, porque é importante isso. Inclusive, um dos ambientes mais difíceis de liderar é o ambiente feminino, tá? Tem Trabalhar muita com rivalidade. mulheres é uma Nossa, rivalidade e a gente vê que muitas mulheres, elas realmente deixam o clima um pouco pesado, falam mal das outras, não concordam com a postura, nem com a roupa das outras. Então, assim, se amem mais, cuidem mais uma das outras, porque a gente precisa desse cuidado, né, entre si. Ah, ela é uma mulher de 50 anos que tem 3 filhos, então eu vou cuidar dela. Ela é uma jovem que está ingressando no mercado agora, tem 18 anos, eu vou cuidar dela. Então, mulheres, cuidem uma das outras, que isso é importantíssimo. Sim, é muito legal esse papo, né? Porque a gente traz aí a percepção de uma pessoa que realmente está trabalhando ali diariamente como líder feminina, né? E todos esses obstáculos que
você conseguiu superar, né? E que bom, que consiga superar cada vez mais. Com É muito certeza. antiquado essa ideia de ter um perfil exato de liderança. Por exemplo, os traços. Antigamente, inclusive, nos estudos de administração, tinham perfis de liderança ditos por traço, né? Tem que ser um homem Forte, de tal né? idade. Forte, alto. Tinha essa questão dos traços. E hoje a gente vê que não tem um traço que determine que alguém é líder ou não. Sim. Então, é muito importante deixar isso claro, que uma mulher pode ser líder, um homem pode ser certeza. líder, né? Como Como mente, a maioria, né? Isso. Nos cargos, nos Exatamente. Um postos de jovem liderança, pode ser né? líder. Exato, um né? jovem pode ser líder. Um senhor de 60 anos também pode ser Exato. líder, ele não está atrasado para o Uma mercado. senhora também. Enfim, são Exatamente, muitas questões, mas é muito legal deixar isso explícito Quebrar sempre. esses paradigmas, né? Que são impostos, Exato. assim, nos cargos de liderança, né? Não há traços, enfim, há pessoas e as pessoas são capazes de atingir o Exatamente. que elas almejam, o que elas sonham, independente do gênero Exato. ou enfim. É Exatamente. muito legal essa E questão é muito de ser importante tratada. falar desse tema. Obrigada por perguntar e Nada. nunca deixem esse assunto morrer, tá? Pode passar o tempo que for, mas ele precisa sim ser Abordado, né? abordado porque é importante. É importante. Sim. E para finalizar, eu gostaria de pedir um conselho que você daria para quem deseja se tornar um líder inspirador. Nós Vamos três, lá. talvez. Sim. Vamos se tornar. Gente, meu conselho, né, para vocês, para quem tá Começando agora, né? começando agora, não há uma fórmula pronta, né? Não há uma receita pronta. Você pode ser o melhor da sua turma, você pode tirar todas as notas 10, as melhores notas. Não é sobre isso, sabe? É sobre quem você é para a sociedade Com o e seu para as papel, pessoas. Qual o seu papel? Os valores. Entendeu? Exatamente. Então, assim, eu, Sara, o que é que eu acredito, né? Como é que eu quero ser tratada? Como é que eu quero ser vista? Eu sempre me faço muito essa pergunta para poder enxergar o outro. Então, assim, eu, Sara, como é que eu quero ser tratada? Eu quero ser tratada com respeito, eu quero que as pessoas entendam o meu limite, assim como eu trabalho. Sabe aquela coisa de, eu trabalho de 6 da manhã até 11 da noite? Isso é legal por um tempo, mas chega um momento que a gente quer ter uma qualidade de vida, a gente quer parar um pouquinho para É um tempo estudar, pra a si, gente né? quer ter um tempo para si, um tempo para cuidar da família, né? Então, assim, o que é que eu quero para mim? Eu quero ser respeitada, eu quero ser reconhecida, eu quero que entendam meus limites. Então, se eu quero isso para mim, eu vou dar para o outro. Entendeu? Então, como líder, o que é que eu quero para os meus colaboradores? Que eles sejam reconhecidos, que eles sejam respeitados, entendeu? Que a gente também entenda o limite do colaborador, né? Que a gente entenda que cada um tem sua limitação, seus sonhos. Então, o que eu quero para mim, eu também passo para o que eu vou fazer para o meu colaborador, entendeu? Como é que eu me vejo mais na frente? Daqui a 10 anos, daqui a 15 anos? Então, se eu faço essa pergunta para mim e eu me preocupo com isso, eu também preciso me preocupar com isso do meu colaborador, entendeu? Então, meu colaborador está na empresa há 5 anos, há 6 anos. Então, assim, o que é que você precisa, né? Por que a empresa não investir num curso para essa pessoa, né? Uma capacitação, né? Exatamente. Até teve uma situação bem atual que eu passei, que assim, as empresas, elas sempre têm, claro, as regras, né? A cultura da empresa. Então, assim, a gente sempre fica naquela, eu contrato quem não termina o ensino médio ou no contrato. É uma pauta que a gente se questiona muito. Então, eu recebi um currículo imenso, e aí a pessoa, eu não terminei o ensino médio, mas eu gostaria de ir para a entrevista para que vocês me conhecessem, entendeu? Então, assim, a gente chamou, eu disse, vamos dar uma oportunidade, vamos entender porque ela não terminou o ensino médio. Nem todo mundo tem a opção, tá? De terminar o Sim, ensino sim. médio ou fazer uma faculdade. E ainda assim era um currículo, né, grande. Então, assim, você via que a pessoa Exato. estava ali, tinha Exato. experiência, ela estava querendo atrás, ela estava querendo agarrar essa oportunidade. E é muito importante Exatamente. que ela tenha essa oportunidade também disponível aí para aceitá-la, para entendê-la. Sim. E, né, E que a bagagem técnica é muito Exato. importante também, né? Mas a bagagem de si próprio, né? Claro, Experiências. experiência é é. demais. Então, a gente chamou, né, essa pessoa, a gente conversou com ela, né, entendeu porque ela não tinha terminado o ensino médio, engravidou cedo, precisou trabalhar muito, né, uma vida Acontece sofrida. muito, né? Mas uma pessoa que a gente olhou pra ela
e a gente conversou. Super capacitada, né? Que tal a gente dar uma oportunidade dessa pessoa, uma pessoa altamente carismática, pra cima? Sabe quando você fala do sofrimento com alegria? Ah, eu engravidei cedo, eu sofri muito, mas eu quero me colocar no mercado novamente, eu quero trabalhar, eu quero ter meu próprio salário, realizar meus sonhos como mulher, me arrumar. E aí a gente parou assim, a gente disse assim, por que não dar uma oportunidade pra uma pessoa dessa? E como empresa, eu fazer a diferença. E como líder, eu fazer a diferença. Eu chegar e, vamos fazer o seguinte, você vai entrar, mas vamos estabelecer uma meta, daqui a 1 ano, eu preciso que você conclua seu ensino médio. E assim, isso vai ser uma coisa, gente, que vai ser bom pra ela, pra vida. Porque hoje ela vai estar nessa empresa, amanhã ela pode não estar, Não ou ela tá pode mais, crescer no cargo. Mas assim, o que é que eu, como líder, como pessoa, eu fiz, né, para aquele colaborador? Quais os incentivos para ela se desenvolver, né? Exatamente, isso é muito importante. Então, assim, o que é que eu quero de diferente para as pessoas? Poxa, eu quero que ela se desenvolva, eu quero que ela cresça, eu quero capacitar, porque eu vou cobrar ela, mas se eu vou cobrar, eu preciso ensinar os processos, eu preciso ensinar como isso é feito. Então, assim, o líder, ele não tem uma receita, não tem uma fórmula, né? Igual é matemática, que você faz ali a Tudo fórmula, muito chega... padronizado, né? Exatamente, chega num resultado. Não, o líder, ele vai aprender todos os dias, Vai ele vai adaptar. apanhar muito, né? Ele vai adaptar a forma de liderança dele, ele vai realmente aprender, inclusive com os colaboradores, como é que ele pode ser melhor como pessoa. Então, para quem quer ser líder, gente, de qualquer coisa, de qualquer área, seja, eu sou líder de um hospital, eu sou líder de uma empresa de moda, eu sou líder de um pet shop, entenda uma coisa, você vai trabalhar diretamente com pessoas. Então, você precisa entender pelo menos o mínimo de pessoas. Você precisa ser uma pessoa que trata as Empática. pessoas com respeito, com empatia, com igualdade, sem preconceito. Hoje a gente observa que tem líderes altamente preconceituosos que tiram as pessoas do mercado. Então, assim, se eu vou liderar algo, eu vou trabalhar com pessoas. Então, entendam de pessoas, né? Entendam sobre como é a mente humana. Cada pessoa é diferente aqui. Você tem uma personalidade, você tem outra, você tem outra. Somos pessoas extremamente diferentes. Então, eu preciso entender o teu limite, eu preciso entender o teu limite, eu preciso entender que você pode ser protagonista, mas você vai estar nos bastidores apoiando o protagonista. Entender Então, os sonhos de cada um. entender os sonhos, às vezes ele tem sonho de crescer e seguir carreira em outra empresa, você tem sonho de viver numa vida tranquila e trabalhar aqui na sua cidade. Então, assim, a gente precisa entender de pessoas pra gente poder liderar. E isso é o principal. E a gente precisa entender que a gente vai apanhar no meio do caminho, a gente vai sofrer, a gente vai ser traído por pessoas que a gente confiou, a gente vai ter decepções, a gente vai investir bastante num colaborador, investir, dar tudo, e amanhã ele vai chegar e vai dizer, vou para uma multinacional. E tá tudo bem, a gente tem que entender os sonhos, né? Não vamos ficar com isso de, me traiu. Não, gente, é o mundo corporativo, entendeu? Se ele acha que ele tá pronto para uma multinacional, apoia ele, tá? Ajuda ele. Então, assim, entenda de pessoas para poder liderar, porque você vai poder ver várias cadeiras numa faculdade, né? Eu tô estudando cultura organizacional, comportamento organizacional, matemática, estatística, matemática financeira, você vai ver tudo, mas você vai precisar entender de pessoas para você poder liderar e liderar realmente com ética. E outra coisa que eu sempre falo, tá, gente? Contratem caráter, né, integridade e treinem habilidades. Isso é uma frase também bem clichê que a gente sempre vê, mas ela é muito real. Então, assim, contrate as pessoas. Se for uma pessoa que ela é uma pessoa íntegra, uma pessoa de caráter, uma pessoa que você entende que ela quer, treine. Entendeu? Não eliminem tão fácil as pessoas, treinem, deem oportunidade, deem feedback. Né? A gente tá acostumado com o mundo de, não deu certo não, passou 15 dias na empresa, tchau. Você dê um feedback a ele, porque feedback pra mim é por dia. Fulaninho, vem cá, vamos conversar. Vem cá, vamos conversar hoje, vamos conversar amanhã, Você vai vamos ajudando sentar. a construir, né? Exatamente. Essa comunicação tem que existir, né? Exatamente. Ela não pode ser Construir inibida, pessoas, né? Construir pessoas, né? Formar pessoas, isso é importante. E é essa responsabilidade do líder, sabe? O líder, ele tem até uma responsabilidade maior, por isso que eu brinco tanto que eu sou uma líder meio carismática, meio política, porque realmente eu vou chegar sempre de bom humor na minha empresa, sabe? Porque assim, se eu tô passando por uma situação, eu tenho ainda a responsabilidade maior de entender que outras pessoas vão estar ali passando por situações mais difíceis. Então, eu preciso chegar bem, eu preciso chegar com meu coração tranquilo e pronto para ouvir, né? Pronto para falar, mas também pronto para ouvir, para escutar a necessidade de cada um. Então, sejam bons ouvintes, escutem, conversem, deem feedback, falem todos os dias. Isso aí vai fazer a diferença na carreira. E entendam que vão apanhar muito, não tem fórmula, né? Vão apanhar muito, vão sofrer,
sofrer, vão aprender, mas se realmente quiser, vai conseguir, com certeza. A gente já apanha um pouco aí na faculdade, né? Mas... Sim. Imagina A quando gente- ingressar no mercado Exatamente. mesmo, né? Sim. Mas a gente sim. entende essa parte também, que a prática, ela é Exato. diferente do que tá ali na teoria. Mas é muito importante também entender que há uma complexidade e você vai ter que lidar com isso e se adaptar todos os dias para ser um líder eficaz. Exato. E a prática, ela leva à perfeição, com certeza. Então, não tenham medo de encarar a prática, porque ela vai levar à excelência, não tenha dúvida disso. Muito obrigada pelos conselhos, viu, Obrigada Sara? a vocês, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês. Sucesso na carreira de cada um. Estudem, abram a mente de vocês para aprender coisas novas todos os dias. A gente vai aprender muito no mercado também, mas estejam sempre com essa concepção de eu quero vencer, eu vou trilhar o meu caminho, que com certeza o sucesso ele vai chegar. Ele é consequência realmente de hábitos e rotinas, né? Nossa, Sara, muito obrigado. A equipe do Pode Liderar agradece bastante sua Obrigada participação. a vocês. Foi realmente um tempo curto, mas foi de muito aprendizado, de troca de conhecimento. Foi inspirador, na verdade. Isso, a gente percebe que, além de uma capacidade teórica muito boa, você também tem uma capacidade humana muito Sim. boa. Prática, né? Prática. importante. Isso é muito importante nos comportamentos, no meio que você está inserida, né? Pessoal, desde já a gente quer agradecer também pela atenção de vocês. E encerramos aqui o nosso primeiro episódio do Do Pode Pode Liderar. Liderar. Muito obrigada pela atenção. Tchau.